Boa tarde a todos. Bom dia, né? No final do dia tivemos um pequeno atraso na nossa programação, mas nós vamos continuar com o último painel da manhã, que trata sobre a regulação da geração distribuída. Eu vou pedir para que o moderador do painel, o Hunter, se apresente e apresente os convidados e na primeira fala de cada um, já faça a sua apresentação pessoal. Bom evento para vocês. Perfeito. Vamos pro... Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos que estão aqui. Eu vou fazer aqui a homenagem ali, agradecer a participação de todos em referência também ao nosso diretor que está ali participando, diretor Matar, da ANEEL, e superintendente, desculpa, e a todos que vieram prestigiar a geração distribuída, principalmente aqui do nosso estado. Tá? Então, para quem não me conhece, me chamo Hunter Pessoa, sou diretor de geração distribuída do Sim de Energia, sou diretor também na empresa, no Grupo H3, né, que a gente trabalha todo na parte de energia, e tenho aí 10 anos de atuação nesse segmento, basicamente, aí de energia, né, seja na parte de mobilidade elétrica, na parte de mercado livre e na solar, que é a propriamente dita ali, onde a gente basicamente iniciou o trabalho. Eu queria agradecer a participação do Hugo, tá? Da Arce, que está aqui ao meu lado, também do Carlos Alberto, né, que já conheço há um tempo aí de outras casas, né, Carlos? Semassi. E do nosso advogado aqui, Eugênio, também, que é um atuante forte do nosso setor de energia. De uma forma geral, a gente queria discutir dentro desse painel de geração distribuída um pouco sobre política e regulação, né, que é exatamente o nome do painel, desse setor. É um setor extremamente dinâmico, um setor que a gente precisa entender e ter um pouco de previsibilidade de como ele se comporta, para inclusive poder empreender no setor. Eu já adianto que quem não é da área, isso é um desafio, dado que é um setor que basicamente começou lá em 2012, numa época que ainda não tinha nenhuma regulação, né? Então, a necessidade de se instalar sistemas fotovoltaicos se fez necessário uma regulação, e dessa regulação virou uma lei, e aí a gente vem nesses ajustes naturais e dinâmicos do mercado fotovoltaico. Então, a gente pode falar que é um setor extremamente dinâmico. Se você não tiver atualizado, dentro de 6 meses, talvez você não saiba mais do que está falando sobre geração distribuída, mesmo você tendo uma lei, né, que lhe dá um embasamento, mas a dinâmica mercadológica, ela nos faz estar acompanhando isso. E o papel do sindicato é isso, trazer essa informação ao mercado, orientar bem os associados nas boas práticas e que cumpra o que está descrito na regulação. Nós tivemos um papel fortíssimo na aprovação da 14300, tivemos em Brasília várias vezes fazendo esse papel de falar ali qual era o compromisso da geração distribuída, o que ela tinha a acrescentar na estrutura elétrica do Brasil. Tivemos ali uma aprovação de uma lei, que é a que nós temos, que é a 14300, que virou nossa lei maior, vamos falar assim, na geração distribuída. E hoje nós temos outros cenários que é o que nós vamos discutir agora. Mas não vou alongar tanto, vou deixar aqui para os colegas. Mas eu queria começar com algumas perguntas, né? Vou fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Eu posso fazer uma pergunta para o próprio Carlos, mas no sentido de a gente até entender como é que a ARCE, aqui no Ceará, ela poderia, e qual é o papel dela mais na geração distribuída, como é que ela pode se posicionar para estar alinhado ali entre próprio sindicato, ANEEL, concessionária local e a nossa agência de regulação aqui no nosso estado. Seja bem-vindo. Se quiser também se apresentar mais, falar um pouco mais do seu currículo, pode ficar à vontade. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Hunter. Meus colegas aqui de painel, Eugênio, Hugo. Prazer. Me chamo Carlos Alberto, sou servidor público, atuando na área de meio ambiente. Passei 15 anos na Semassi, dos quais 7 como superintendente, e agora estou como conselheiro da Arce. Nova missão aí, desde maio deste ano. Nós temos uma atuação
limitada em relação ao aspecto de energia. Basicamente, a gente precisa de um contrato, um convênio com a Agência Nacional, mas o que eu percebo, Hunter, é que a gente precisaria fortalecer com as agências subnacionais um papel de mais autonomia dessas agências para que elas pudessem ajudar de forma mais efetiva. Você falou que é muito nova, né? GD, de 2012. A gente fizer um retrospecto, a gente está falando de que em 2001 o Brasil sofreu um racionamento. E aí, em 2016, começou o pico sobretudo aqui no Nordeste, de geração distribuída, que saiu ali de menos de 5 GB para hoje tá mais de 32, 35 GB. E tá se querendo colocar a culpa da fragilidade do sistema na geração distribuída, que eu não concordo muito, porque existe inclusive um contrassenso. Desde agosto desse ano, todos nós estamos pagando tarifa vermelha, né? É a tarifa mais alta do sistema elétrico. E quando você faz uma viagem aqui pelo nosso litoral, Ceará, você vai ver diversos parques solares com as torres paradas. E aí, inclusive, até estava viajando com minha esposa, ela perguntou, amor, por que está parado? Aí eu disse, 2 motivos. Ou tem manutenção, ou então eles foram obrigados a parar o curtailment. Então, e é um contrassenso, porque nós temos desperdiçando energia limpa, renovável, em detrimento de utilizar energia a partir de fonte fóssil, né, muito mais poluente, e num contexto pagando mais caro por isso. Então, aí eu vou voltar, porque parece que eu estou arrodeando um pouco, mas voltar para o cerne da questão. Então, como é que a regulação ela pode ajudar nesse aspecto? O Hugo, que tem muito mais experiência, que é servidor da ARCE, ele pode falar melhor, mas o mote principal da regulação no Brasil é modicidade e qualidade. Então, como é que a gente pode estar falando em modicidade num momento onde o consumidor poderia estar pagando menos e não está? Então, eu acho que houve um descompasso muito grande, sobretudo na transmissão dessa energia. O apagão que aconteceu ano passado, provavelmente ele contribuiu muito por uma política hoje muito mais conservadora do ONS. Eu acho que tem que ter uma integração muito forte entre Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, ONS, com a participação dos estados, porque tem impacto gigante nos estados. Então, assim, eu penso que a gente tinha que pensar numa regulação que fosse além desse binômio aí de modicidade e qualidade. Porque no longo prazo, a gente pode ter uma modicidade agora, mas no longo prazo, como que está acontecendo atualmente, nós estamos pagando mais caro. É isso. Perfeito. Eu vou deixar as perguntas todas para o final, para a gente fazer um momento mais dinâmico. Pode ser? Seguindo aqui a nossa linha, eu queria perguntar ao nosso advogado aqui presente, Eugênio, o que ele enxerga hoje de como está essa estrutura, essa composição e as possibilidades dos ajustes na parte dos próprios impostos, encargos, na estruturação fiscal desse setor, né? Assim, como é que você enxerga como advogado, quais são as fragilidades ou as fortalezas que tem esse setor de geração distribuída, pensando que a gente pode estar muito próximo, né, de ter adequações fiscais a nível Brasil e que afeta também o setor de geração distribuída. É uma pergunta. Dado que você é um conhecedor do setor, caso também queira falar de outro assunto que você acha pertinente, pode ficar à vontade. Excelente. Bom dia a todos. Parabenizar o Cine Energia aqui pelo evento. Agradecer aí a oportunidade, o convite feito aí pelo Guga, e estar ao lado aqui de grandes amigos e pessoas atuantes no setor. Tantas lutas, né? Às vezes de um lado no mesmo, mas no mesmo lado, mas é sempre um prazer. Eu digo que o setor, a geração distribuída está passando aqui por um momento de inflexão, né?
Nós temos aí as MPs 1300, que veio com uma série de alterações que podem impactar relevantemente aí no setor. Algumas dessas alterações foram postergadas para a 1304, que não tinha consenso e ainda merece grande parte de discussão. Mas o que penaliza, e todos comentaram aqui de uma certa forma, até no painel anterior, é de fato a segurança jurídica e a estabilidade regulatória, né? Hoje, depois de muita luta, o setor geração distribuída trabalhou numa lei, a 14.300, que de certa forma deu uma estabilidade, né, um marco regulatório para o setor. E recente, apesar de bem recente, hoje nós já estamos passando por uma possibilidade de alteração de algum dos pontos desse marco regulatório. Inclusive essa possibilidade, que o bem mencionou, da própria ANEEL alterar a questão das tarifas, impor tarifas que podem afetar, de certa forma, o setor. Então, é importante lembrar que o marco regulatório foi discutido, né, do geração distribuída, de forma a atender todos os lados, inclusive a própria distribuidora. Tanto que os descontos, né, a modicidade, enfim, os incentivos da geração distribuída, eles têm um prazo para terminar, de certa forma, que é em 2029, onde a partir de, né, os novos projetos em 2029, eles passam a integrar o mercado com a mesma situação dos demais consumidores, né? Então, eu acho que essa mudança legislativa, né, que vem apressadamente, sem discussões, penaliza um setor que se entendia que tinha um marco regulatório já, de certa forma, que se esperava que ser consolidado, né? Entrando aqui um pouco na questão fiscal, né, que você me perguntou, a questão fiscal, nós estamos aí num processo de reforma tributária, né, em que vai impactar certamente todos os setores. Dentro da geração distribuída, ainda falta essa reforma tributária, ainda merece alguma regulamentação, mas dentro da geração distribuída foi assegurado, né, pelo menos que até projetos de 1 mega, a energia injetada não seja impactada pela nova tributação. Vocês todos conhecem, mas o que há hoje na reforma tributária é a criação do IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, o chamado IVA dual, onde você tem um imposto que vai ser destinado ao federal, o CBS, substituindo aí PIS, COFINS e IPI, e outro ao estadual e municipal, o IBS. Então, esses dois tributos, certamente, eles vão impactar aí o setor, porque hoje você tem uma certa, né, ainda falta de regulamentação, mas o setor ele trabalha com receitas de locação, né, de cessão da usina, de operação e manutenção, de OIM, e essas receitas, esses ingressos vão ser impactados lá pelo IVA dual, certamente, faltando a regulamentação. Mas na geração distribuída, em relação à energia injetada, a emenda complementar garantiu que até 1 mega essa energia está isenta, né, do IVA. Agora, apesar né, de que aqueles projetos acima de 1 mega, existe uma discussão, né, se vai ou não incidir o imposto sobre isso. Vai depender muito da regulamentação. Mas o fato é que isso também algumas ações já estão, inclusive, semelhante ao ICMS, isso já pode ser objeto de discussão judicial, porque dentro da política, né, da geração distribuída, o que nós temos, na verdade, é um empréstimo gratuito, né, de energia à rede e depois ela é devolvida. Então, você não tem aí um fato gerador do tributo, que é justamente a operação comercial. Então, isso certamente será objeto de discussão futura e é algo que ainda pendente de regulamentação, mas que as empresas vão ter que se estruturar para essa nova tributação. Perfeito. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou compartilhar algumas e aí no final abro para o público. Mas eu vou querer ouvir um pouco também aqui do nosso colega Hugo sobre como é que
qual o entendimento, ou se como é algo novo, algo que a AS poderia se preparar, pensando nessas alterações que estão por vir, né? Que pode ser que aconteça, dado que nós temos uma regulação, 14.300, e ela deu realmente esse conforto, pensando lá em quem tinha realmente um trabalho ou quem tinha investido em geração distribuída, né? Que tinha na sua casa, na sua empresa. Mas agora, né, como a gente falou, esse setor ele é um setor que todo dia a gente tem uma surpresa, todo dia é um susto diferente, é entender um pouco a dinâmica e entender a lógica da geração distribuída. E pensando que dentro de uma MP, que agora a 13.000 ela passou-se as alterações, foi excluído ali os pontos que falavam em geração distribuída, ali, que poderia falar em modicidade tarifária, mas pode ser que venha uma nova MP falando sobre esses ajustes de modicidade tarifária que podem pegar a geração distribuída ali realmente de uma forma muito expressiva e realmente chegar a inviabilizar esse setor, né? Pensando que a gente tem uma lei definida, mas que talvez isso seja uma brecha que se surja como é modicidade tarifária, não entraria na lei, como que a agência reguladora, que eu entendo que o papel dela principal é dar segurança para a sociedade, poderia enxergar ou estudar melhor sobre esses ajustes, né? Que, a meu ver, ele tira essa segurança, que é o que a regulação traz, mas traz mais sazonalidade, não é a palavra, mas traz mais insegurança para o mercado. Então, como a agência poderia atuar, né, assim, enxergar e estar próximo ali desse tema, que é um tema que está por vir e tão importante? Bom dia ainda, né? Meio-dia? Não, passou do meio-dia. A gente não Boa almoçou, tarde. eu considero que é bom dia ainda. Tá? Bom dia, Então, meu bom nome dia. é Hugo Oliveira. Primeiro, agradecer ao convite do Sind Energia, na pessoa do Hunter, do Luiz Carlos. Aqui está, eu vejo o meu ex-aluno Felício, né? Hoje diretor adjunto de assuntos regulatórios do Sind Energia. E toda a equipe que compõe o Sind Energia, que nesses anos todos tivemos junto, participando de eventos, discutindo. E me apresentar, eu sou servidor da ARCE desde 2001, estou no concurso efetivo desde 2001, sou minha formação em engenharia elétrica, atuo na parte de fiscalização, mais especificamente na fiscalização do setor elétrico, através de um convênio que a ANEEL tem com a ARCE, e de alguma forma também o convênio também prevê, além da questão da mediação, né, que é a ouvidoria, um item lá de apoio à regulação. Tem esse item lá, eu acho que é pouco utilizado. Acho que a gente podia ser mais parceiro da ANEEL para discutir questões com ele, né? Até porque eu acho muito importante, porque é a gente que fiscaliza o que às vezes o pessoal lá do meu amigo Matar não fiscaliza, né? A superintendência dele é de regulação. Então, a gente que tem o sentimento do que está passando na distribuidora, a gente que tem o sentimento que está passando com o consumidor. Então, eu entendo que a gente tem muito a contribuir nesse sentido, né? Propôs uma regulação nova, uma proposta de regulação nova, a participação social que é para todos podia também ser muito efetiva a partir da ARCE, né? Eu noto essa diferença lá. O assunto GD, né? Eu sou advogado também, sou conselheiro titular do CREA, eu sou adjunto de uma câmara especializada em engenharia elétrica, que trata lá de assuntos relacionados à atuação do engenheiro, à atuação das empresas, né? E também sou doutorando na Universidade Federal do Ceará, nesse assunto é um assunto mais amplo, né? Recursos energéticos distribuídos. Então, eu vejo essa forma de que a ARCE poderia atuar mais junto à ANEEL, falando um pouco do atual momento legal, né, que a gente vive hoje com do marco regulatório da GD. A gente tem que pensar que nem tudo é culpa da ANEEL. A ANEEL, ela, pela própria lei, é limitada a regular aquilo que a lei mandou ela regular. Então, fora daquilo, a ANEEL não pode atuar. Eu até entendo, viu, Bárbara,
a angústia do setor, né? De Anel, podia fazer isso, podia fazer aquilo outro, né? Eu como estudioso do direito também, eu cheguei a conversar com outro colega jurista sobre aquele artigo, o artigo 3º da Constituição Federal sobre os objetivos da República, né? Que fala que, lá, se não me engano, na linha, que é os objetivos da República, a linha B tem um negócio erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Eu acho que não cabe à ANEEL querer pegar aquilo ali e querer utilizar a GD para reduzir a desigualdade social, que eu vejo como uma grande oportunidade da GD reduzir as desigualdades regionais, né? Em especial o Nordeste, que tem uma capacidade de produção menor do que o Sul, Sudeste, aliás, Norte e Nordeste, né? E eu vejo como uma possibilidade que o Legislativo teria para estabelecer benefícios, eu não diria benefícios, eu diria ratear de forma isonômica os benefícios. Quem tem mais paga mais, quem tem menos condições paga menos, né? Então o Sudeste paga mais e o Norte e Nordeste paga menos. Mas a ANEEL não pode fazer isso sem autorização legislativa, né? Então eu vejo essa possibilidade, né, de, eu não sei se as entidades já chegaram a levar isso para a classe política, no legislativo, mas eu vejo isso como possibilidade. E não vejo isso como uma questão de falta de isonomia, não, é uma questão de justiça social. Justiça social. E com relação aí eu venho aqui também defender um pouco, além do que eu já defendi, né, elogiar, né, a ANEEL com o chamado Fast Track, né, que para quem não conhece é aquela simplificação que foi dada para os projetos até 7,5 kW de potência de GD, né? Então aquilo ali havia na época, né, Bárbara, uma grita muito grande, estão acusando que a gente está ocasionando o fluxo reverso, mas não estão mostrando as evidências do fluxo reverso. Aí a ANEEL foi lá e disse, não, para até 7,5 kV não tem estudo de fluxo reverso, pode aprovar o projeto, né? Então, assim, um elogio, viu, Matar? A equipe lá, não sua, mas como a ANEEL como todo, foi um grande passo, eu escrevi isso na nossa carta, e não adianta só a gente reclamar do que não está legal, né? Vamos também elogiar o que foi feito bom para que melhore também. E eu fico à disposição de todos aqui nesse debate. Muito obrigado. Perfeito. Um dos motivos de a gente o Sim Energia ter pensado em a ANEEL a ACE tá participando, inclusive com duas pessoas, né? Duas pessoas podem contribuir muito, e realmente a gente ter a ACE sendo mais utilizada, de fato. Às vezes a gente, o próprio setor, acaba não tendo essa interação da forma que poderia ter com a agência reguladora do Ceará, né? Que a gente vê que pode contribuir. Eu não falo contribuir de legislar a favor da geração distribuída, mas como empresário do setor, assim, a gente, e engenheiro, que a gente acaba sendo mais cartesiano, ter a visão de assim, o que pode e o que não pode, o que está definido e o que não está. Eu acho que é o princípio de tudo. A gente tem que partir da base, né? Assim, se pode fazer uma usina dessa forma, eu vou fazer. Né? Tem viabilidade. Aí você vai analisar todos os outros fatores e vai. Aí os pontos que começam a ter dificuldade, dado que é uma área de engenharia, no final das contas, né? Uma área voltada para engenharia, a dificuldade que o engenheiro já tem, inclusive, de ler, né? É de saber o que pode e o que não pode. E a regulação ela é para isso, é para a gente não estar ficando ali no limbo de saber, será que eu estou fora do permitido ou estou dentro? Então essas brechas que a gente percebe que o setor tem a vida toda, ela é ruim. Né? Ela é ruim pela falta de segurança para se empreender, para se, pensando no cliente final, ter a sua própria energia. Né? Então a ACE ela pode ser uma grande parceira do setor, no sentido de dizer, olha, no entendimento da ACE, isso aqui é o caminho, aqui talvez esteja fora, e vamos discutir junto com a ANEEL, mas que a gente possa ter realmente a definição melhor do que pode e o que não pode
dentro de um setor tão amplo e tão capilarizado. Então, do sindicato, até falando um pouco do nosso papel, a gente fala, nosso sindicato ele não é um sindicato para resolver causa pessoal, causa individual da empresa. A empresa tem o jurídico dela, ela tem que resolver os problemas de cada um. Mas quando tem causas comuns, levanta o alerta. Opa, se tem uma causa comum, talvez todo mundo não está sabendo o caminho. Então, o sindicato tem esse papel plural de ajudar o associado, né? Então, quando a gente vai para a ANEEL, a gente recorre a alguma agência, é um trabalho comum, né? Não é uma bandeira de um associado, é uma bandeira que todos ali, né, ou uma fatia está com uma deficiência. E aí, né, dentro dessa linha, né, eu vou continuar aqui um pouco de pergunta para abrir um pouco da passada. Eu queria ouvir um pouco do nosso Eugênio, advogado, o que ele tem enxergado, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento complicadíssimo no setor de energia, o setor ele não é separado, né? O setor não tem vida própria. No final das contas, a gente aprende lá, né, como engenheiro eletricista, que nós temos um sistema integrado nacional e nós estamos passando por um momento dificílimo na geração centralizada e a gente enxerga que isso pode ter reflexo na geração distribuída. Entendeu o que você tem visto, o que você tem acompanhado dessas posições? Mas antes de passar a palavra, eu queria só falar aqui e agradecer a presença da Bárbara, como ele falou. Eu ia falar aqui do nosso diretor de regulação, mas eu acho que ele deu uma saidinha, o doutor Bernardo estava aqui, e seguir com a palavra. Pode ficar à vontade. Excelente, Renato. Eu atuo no setor elétrico desde 97, na privatização, né? Comecei ali na Ernest Young, na privatização, depois... Tá me formando ainda. Papai me contava. Falando a idade aí, né? E depois foi o programa, o Proinfa, que também foi um programa bastante desafiador. Depois, antes do Proinfa, ainda teve um programa emergencial, onde a gente trouxe algumas térmicas aqui do Ceará e assessoramos elas nessa implantação, e de Proinfa, e depois os leilões de energia e por aí vai. Então, em todos os momentos a gente viu aí uma mudança do setor, onde em 20 minutos tudo pode mudar, né? Mas a verdade é o seguinte, o setor, a gente vive, na minha visão, a gente vive as dores do crescimento, né? O setor, tanto o eólico como o solar, quanto o GD, cresceram rapidamente. E como todo crescimento, né, às vezes a gente precisa planejar para crescer. E eu acho que o setor elétrico, o regulatório, não acompanhou, os agentes de estados não acompanharam esse planejamento. Então, hoje você tem um problema do curtailment, fruto, de fato, de não ter o planejamento da transmissão, né, de linhas que pudessem atender. Esse é o grande problema. E hoje você tem cerca de, imagine, 1/4 da energia produzida jogada fora. A sua esposa tem toda a razão, passando lá, porque mais 1/4 da energia solar e eólica que poderia estar gerando, inclusive para contribuir com a modicidade tarifária, ela está sendo desperdiçada, porque não tem como escoar. Então, foi um crescimento, né, rápido, acelerado do setor de energias renováveis, e a GD vem contribuir isso. Eu acho que a geração distribuída hoje já representa 70% da energia solar produzida no Brasil. Eu acho que é em torno disso. Então, é bastante relevante como ela afeta também o setor. Então, a velocidade do agente público, ela está aqui comprovar isso, nem sempre é na mesma velocidade, porque você tem a questão política aí envolvida, que realmente não vai na velocidade do mercado, né? Então, eu vejo que nesse momento, o que se precisa passar, quando eu falei aqui um pouco anteriormente da Casa 2300, é que se esperava que tivesse realmente um marco regulatório estável para que os investidores pudessem ter esse horizonte, né? E eram marcos definidos. De repente, vem uma medida provisória, uma segunda medida provisória, que pode trazer, de fato, impactos relevantes para o setor. E não só essa questão também do curtailment, mas, por exemplo, a medida provisória fala em abertura de mercado. Abertura de mercado, né? E aí, praticamente, já falando aqui em dezembro de 2026, né? Para todos os consumidores comerciais e indústria, em dezembro de 2027, para todos os consumidores em geral, já podem ir para o Mercado Livre. Então, no Mercado Livre, existe uma competição aí também,
né, com a própria GD. Então, os empresários, os investidores na geração distribuída, eles vão ter que se remodelar, né? Porque, de fato, tem uma nova, né, competição, que isso é natural de todo o mercado, né? Eu acho que todo o mercado, quando existem oportunidades, o mercado vai procurando, né, negócios e oportunidades vão aparecendo e o mercado fica mais competitivo. Mas vejo que de uma certa forma, os agentes públicos, né, e junto à ACE aqui, o próprio Estado representando aí, né, como força, né, institucional, trabalhar junto da própria, né, ANEEL, os governos, procurar dar mais essa estabilidade de horizonte de investimento, de marcos regulatórios que possam dar mais longo prazo e certeza nos investimentos que estão sendo realizados, né? Perfeito. E abrindo aqui um parênteses que você falou sobre o problema do curtailment, né? O cearense, para quem não é do Ceará, ele é um dos pontos que a turma fala é que o Ceará ele quer ser melhor em tudo, né? O cearense ele é acostumado a tirar lei de pedra, então acaba... Pede pro pernambucano, né? Só pede pro pernambucano. Mas é um estado que, por natureza ali, assim, a gente tem uma dificuldade de agro, então a gente tem um estado pobre, né? Então, tira lei de pedra. Então, aí eu queria falar o seguinte, a única coisa que a gente não quer ter como valor aí foi esse problema do curtailment, né? Que apesar de ter sido, né, começado esse problema de Quixadá, é algo que a gente não carrega, entende que quer carregar esse problema conosco, né? Assim, é um problema de realmente planejamento, né? Ali foi, eu acho que, a gota d'água, né? Quixadá, apesar de ter sido no Ceará, não queria que tivesse sido no Ceará, mas que de fato só mostra que é um estado que tem uma capacidade de geração muito grande, né? Então, a gente precisa tá em um alinhamento e entender que esse curtailment, da forma que está, realmente ele está prejudicando grandes players. Isso aí vai resvalar em todo mundo, é fato. Eu falo na cadeia do setor. A gente vê grandes empresas já pensando em ir embora do próprio país, né? Assim, pelo problema que está sendo afetado. E voltando, né, para os colegas aqui da ACE e da ANEEL, ninguém quer fazer negócio em um ambiente que não se tem previsibilidade. Então, energia hoje é global. Energia sempre foi um problema do mundo. E você pega uma multinacional que está indo embora do país, ela não quer fazer negócio com um país que não tem previsibilidade, né? E ainda mais quando você tem um próprio ministro que fala que é o risco do negócio. É o risco do negócio, você fazer todo o investimento, fazendo ali uma planilha, uma previsão e uma estruturação de algo que vai ter um retorno a longo prazo, médio e longo prazo. Daqui a pouco o seu investimento ele é cortado ali, você tem que mudar todo o planejamento, mas era risco do negócio. Com certeza, se uma multinacional dessa entendesse que isso era risco do negócio, risco Brasil, risco do país, não teria feito investimento no país nunca. Então, é isso que a gente precisa entender, que para a gente ser um país realmente seguro para se investir, a gente tem que ter previsibilidade, tem que ter uma regulação firme. Então, é algo que precisa ser discutido. Isso repercute muito mal, né? A gente está entrando num debate centralizado, que eu não quero entrar, mas ele vai entrar em geração distribuída, porque a gente sabe que essa conta ela está tentando ser empurrada para a geração distribuída em algum momento, vai ser discutido, que vai trazer outro problema para o setor de geração distribuída, né? Que começou na centralizada, vai empurrar para a geração distribuída e a gente vai ter que entender como é que essa conta vai ser paga e vai ser por onde. Então, a gente se preocupa muito com o efeito do curtailment na geração distribuída, né? Então, eu vou abrir para perguntas, mas eu tenho várias possibilidades de perguntas aqui interessantes, mas eu queria um pouco do público. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, né? Não precisa todo mundo levantar na mesma hora, mas levanta a mão que a gente abre para uma pergunta. Se alguém tiver, pode ficar à vontade. Alguém? A gente tem algum microfone complementar? Esse é com fio? Ele vai lá. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é George Gomes, eu represento a empresa GR Energias
eu queria saber do doutor qual é a perspectiva que nós estamos entrando agora, gerando energia agora, as empresas que estão querendo entrar nesse mercado, a segurança que nós vamos ter e se ainda tem perspectiva de melhorar isso daí, pelo que a gente está vendo é só piorar. Então, investimento, as empresas nós vamos ter que parar. Então, já está desestimulando, desde já, nós que estamos iniciando agora essa parte da parte de energia, sair, recuar. É isso daí que vai acontecer futuramente? Não, até porque eu defendo o investimento, viu? Mas, de fato, o que se espera, né? Eu acho que tem repetindo o que eu comentei aqui, existe um marco regulatório que foi bastante discutido com vários setores, concessionárias, distribuidoras, né, regulatório, o ANEEL, que foi a 14.300 que saiu para atender a geração distribuída. Então, isso aí, ela dá um horizonte, inclusive, ela preserva projetos anteriores à lei, inclusive com incentivos, né, dados à GD, mas ela também dá um marco do fim desses incentivos, 2029. Então, quem entra no setor, né, na geração distribuída, sabe, a princípio teria um marco aí a ser analisado e dentro da análise de risco, a viabilidade ou não, o retorno, o payback do seu projeto. O que surpreende, né, é vir medidas provisórias e leis nesse ínterim aí, que depois de muita discussão, né, em que prejudica a geração distribuída, já que pode, encargos, alteração de tarifas, né, impactar a própria planejamento que foi feito dentro do marco regulatório da geração distribuída, antes de qualquer, né, até afrontando esse próprio marco regulatório. Então, isso, de fato, traz uma insegurança, né, para o investidor, e esse é o chamado risco Brasil, né, que infelizmente a gente não consegue ultrapassar. Isso existiu tanto não só no setor de energia, mas em setores de telecomunicação, a gente participou, enfim. É um risco inerente a fazer negócio no Brasil, que é muito prejudicial. E realmente, hoje você vê aqui, a gente que trabalha com investimento, né, no setor, vê realmente uma decisão sendo postergada. Porque a insegurança, inclusive para o painel anterior, sobre financiamento, a estruturação de um projeto de uma viabilidade, você aumenta o risco do projeto de forma enorme. Então, o próprio banco, né, que para financiar isso, ele levanta uma série de riscos, entre eles o risco regulatório, o risco político, que é um dos riscos da estruturação de um projeto, que fazem com que realmente os projetos hoje sofram essa instabilidade e esse questionamento até de viabilidade. Infelizmente, é algo que nós, como brasileiros, vivenciamos né, rotineiramente, mas não deveríamos. A gente trabalha, eu acho que aí a associação, né, tanto o Estado, a ACE, né, e como defensor, né, do regulatório, o Estado, as associações de classe ligadas à geração distribuída, tem que realmente defender, eu acho que a estabilidade do setor, pelo menos em respeito a 14.300. Então, foi feito um trabalho, né, junto a Brasília, vários players que, inclusive, postergaram isso para a discussão daquilo que pode vir impactar a GD para agora, até novembro, dentro da medida provisória 1304, mas é uma discussão assim de lençol curto, porque de um lado está puxando também outros setores, né, consumidores, associações de geração, estão dizendo, olha, a gente não quer pagar esse custo sozinho, né? Então você tem ali um cobertor curto, né? Todo mundo puxando de um lado, mas eu acho que para o bem do Brasil, e isso todos os setores deveriam também, esse é que eu defendo, as associações, é que uma vez discutido e tendo um marco regulatório que foi aprovado e discutido amplamente, que é a 14.300, ela deve ser integralmente respeitada, porque senão nós geramos a instabilidade, a insegurança, né, que afeta o Brasil como um todo. Não afeta só a geração distribuída, afeta todos os setores, geração,
transmissão, distribuição, como um todo, porque a insegurança mostra que o Brasil não tem estabilidade. Muito, muito boa explicação e eu abro um complemento. E por que que esse crescimento continuou tão grande mesmo depois de uma regulação? Eu levanto também, inclusive, um ponto. O uso efetivo da regulação pela grande parte das concessionárias, que já teria muito tempo para estar cobrando, por exemplo, a GD2, começou agora. Então, aqui no Ceará, GD2, as contas de GD2 estão começando a ter GD2 agora. Então, eu enxergo que grande parte do mercado vendeu um retorno, vendeu uma economia para um cliente final, desconsiderando a GD2. Então, isso o mercado continuou no mesmo ritmo que era antes de GD1, porque é natural que a viabilidade, né, o retorno financeiro, ele caiu. Então, ele segura um pouco o mercado. Fato. Agora, a cobrança disso, que já tem, salvo 2 anos para ser feita pelas concessionárias, aqui, pelo menos no Ceará, começou tem 2 meses. Então, GD2 no Ceará se começou a cobrar há 2 meses. E eu vi muitas empresas vendendo GD, usinas, né? A gente atua no setor, então às vezes chegava um cliente e falava, não, mas lá na minha casa a economia é essa. Não é essa, porque você tem que, essa energia que vai para a rede de volta, você tem que descontar o fio B, tem o ICMS, tudo. Não, mas a empresa disse que isso aí ainda não cobra, não. Então, com certeza a velocidade do mercado continuou ainda maior do que eu acho que vai ficar, por falta da cobrança que estava disponível dentro da 14300. Né? Então, é um ponto que eu levanto aí. Eu tenho certeza que a curva de crescimento da geração distribuída ela vai dar uma equilibrada maior. Né? Que a gente está em 45%, ano que vem 60%, 75%. Então, tem muito projeto que não para de pé. Não para de pé. Então, e a gente vê muita empresa, é um dos problemas dos setores, é um setor muito capilarizado, tem muita empresa amadora, de fato, que é aquele negócio, ela está aberta hoje no mercado, amanhã ela está fechada, então ela vai vender aquilo ali como se fosse GD1. Quando o cliente descobrir que é GD2, a empresa já fechou. Então, eu vejo que o mercado ele tende a ter um pouco mais de previsibilidade, na curva de crescimento com a GD2, que agora é realidade. Isso é bom até para quem atua de uma forma correta, porque eu, confesso, como um proprietário de empresa de energia solar, eu perdi muitos projetos de clientes que não acharam que eu estava errado, porque eu estava vendendo certo, mostrando para ele como é que era o planejamento dele, quanto ele... Né, muitos clientes nossos aqui, esperando de Carlos Matar, são projetinhos do Banco do Nordeste. Então, a gente precisa mostrar para o cliente quanto ele vai pagar para o banco, né? Uma continha bem certinha. E aí o cliente falava, não, mas está errado, a conta não é essa. Eu falei, é essa, porque a Enel não está cobrando hoje, mas amanhã ela pode começar a cobrar. Então, vamos pelo pior caso, que é o caso correto. Né? E o cliente, tá bom, eu vou conversar com minha esposa, e até hoje, né? O famoso conversar com minha esposa. Porque alguém vendeu para ele que o modelo de receita era outro. Né? Então... Para quem trabalha direito no mercado, a implementação da GD2 e a vigência, ela é interessante porque fica todo mundo na mesma página. Não tem mais quem consiga vender algo que não está sendo aplicado. Né? Então, é um pouco do que a gente percebe ali na ponta mesmo, na ponta no cliente final. Alguém mais quer fazer perguntas? Tem alguma pergunta? Temos aqui um grande advogado que com certeza está com a cabeça aqui pensante. Você quer fazer alguma pergunta, doutor Heber? Obrigado. Bom dia a todos, também não almocei. Só mesmo parabenizar, por isso que eu não precisava nem se dar o trabalho, mas obrigado por trazer o microfone, obrigado por essa entrega de conteúdo. Muito bom também estar vendo vários amigos aqui. E, Hunter, só uma observação, vou atrapalhar o almoço de ninguém. É em cima do que você disse. Rapaz, e meus parabéns por você agir correto. Eu conheço a H, eu conheço a turma ali que trabalha com vocês. De não oferecer a geração distribuída sistemas sem indicar que, naturalmente, a legislação, a regulação já previa aquele pagamento de uma parcela ali da TUJ, que é exatamente o fio B, que está em lei, não só na resolução, está na lei, né? E a turma e muita gente não agia como você,
né? Você não precisava nem ter dito que, te conhecendo já de algum tempo no setor, certamente eu sabia que você estava apresentando aos seus clientes dessa forma e reiterando e reforçando que, de fato, muita gente falhou, né? Infelizmente. Muita gente do segmento falhou ao apresentar isso para os clientes sem indicar, olha, a legislação prevê que esse teu sistema vai ter que pagar pelo uso do fio, a lei está dizendo ali tanto, a Enel não operacionalizou ainda, outras distribuidoras já haviam operacionalizado, mas isso já era uma realidade que estava na lei. Então, basicamente, só essa contribuição é reforçar o que você falou. Obrigado pela contribuição e principalmente, doutor Everton, doutor Eugênio, esse modelo que se criou de usina de investimento. Esse negócio de usina de investimento é algo que foi criado vendendo um sonho para o investidor que a conta não é bonita como aparenta, não é feia, é razoável ali. É um investimento a mais, você pode fazer para um cliente. Mas essa usina de investimento, que eu tenho certeza que ela foi um dos causadores desse crescimento exponencial ainda da geração distribuída no Brasil todo, são usinas ali de 70 kW pico, fora da carga, que é o pior cenário ali para o setor elétrico brasileiro, foi vendido como uma usina GD1, né? Que foi um dos motivos da regulação, era dar uma freada, dar uma equacionada no setor. E se você parar para pegar, né, tem bons dados, se você puxar o que tem de usina de 70, 80 kW, entre 60 a 80, uma fatia grande do mercado, ou seja, essas usinas que foram vendidas como GD1 para muitos clientes, com a conta de rentabilidade GD1, ela foi vendida tudo errado. Então, se as concessionárias tivessem atuado da forma que a lei fez a previsão, muitas dessas usinas não teriam ficado de pé, porque a conta foi feita errada, né? Como GD1, muitas, e eu tenho certeza que isso atrapalhou muito o setor de geração distribuída. Então, eu confesso que eu perdi muitos e muitos negócios, porque eu nunca trabalhei essa frente de usina de investimento, né? Quando chega, a metade dos clientes chegam para mim querendo uma usina de investimento. Eu disse, olha, primeiro, você tem sua casa, você tem seu carro, sua empresa, sua ação na bolsa. Aqui é um retorno financeiro menor do que vários que você já tem. O cara não acredita. Achei que era 3% ao mês. Não dá. Você tem que pagar fio B, pagar imposto, pagar isso, tem custo. Calma. Então, eu não fechava esse modelo de negócio porque eu achei que foi um modelo que atrapalhou muito a geração distribuída no sentido de vender algo que não entrega. Tá? E eu tenho certeza que a conta também é das concessionárias por não ter atuado com a GD2 no momento certo. A curva teria sido menos elevada. Então, vai sobrar, não é para mim que sou engenheiro eletricista, para advogado resolver a situação entre quem vendeu e quem comprou. Né? Porque um vendeu um sonho e o sonho não vai virar realidade nunca. Né? Então, é a realidade, está aqui sendo muito transparente e eu acho isso interessante porque a gente precisa ter uma GD equilibrada, de fato. Ela é um investimento, ela é uma economia na conta, ela é algo sustentável, mas ela não é uma coisa de outro mundo, não. É uma possibilidade a mais que você tem. Né? Então, foi o grande propósito da 14300. Foi realmente entender que a GD ela tem o espaço dela, mas ela tem uma composição no setor elétrico brasileiro, mas ela não pode chegar de uma forma que ela não estava prevista. Então, tem um pouco disso. Então, super trem de matar, assim, isso é importante aí para conversar com as concessionárias, porque elas demoraram tanto a atuar dentro do setor, porque eu não achei bom como empresário do setor, não. Muitos acharam, mas porque venderam o modelo errado. E aí eu fico aberto, né? Fiz essa contribuição, foi uma pergunta. Alguém mais quer contribuir com esse painel? Eu tô gostando muito, eu tô aproveitando aqui para fazer minhas contribuições, que é a minha vida aqui diária. Alguém mais? Tá todo mundo satisfeito aí? Todo mundo com fome, né? Uma hora dessa, mas a gente está chegando ao final do painel. Você quer fazer alguma contribuição? Hugo, eu vou deixar a palavra facultada você está com o microfone, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, o setor realmente é muito dinâmico. A gente, aliás, até nós que lida com a regulação, a fiscalização, não conseguimos acompanhar tudo que vai surgindo, mas acabamos tendo que assumir as responsabilidades, né? Então, a ARCE
tem assumido um papel com a ANEEL lá de fiscalizar, principalmente essa questão das obras para viabilizar a GD, né? E tem aplicado multas, algumas são pagas, outras são o concessionário recorre, mas a mensagem que eu quero deixar é essa, né? O setor elétrico não tá estagnado, tem as dificuldades e tá agindo. E queria fazer um convite para vocês. Eu sou professor também, sou professor de Direito, de Engenharia, e já dei aula na FANO, dou na Unifor, no IEL, lá do Sistema FIEC, já dei aula fora de Fortaleza, e eu dou aula de 2 turmas lá da Unifor, uma de mercado de energia, é um curso pioneiro que a gente fez aqui no Ceará, e outra de gestão de renováveis. Eu estou dando aula numa de gestão de renováveis lá. E a gente faz umas atividades, não só lá, como quando eu e o Matá já fomos parceiros na Associação Brasileira de Agência Reguladora, né? E a gente promove eventos para debater assuntos do setor elétrico, da regulação do setor elétrico. E lá a gente vai fazer um debate hoje sobre o curtailment, né? É mais uma atividade extracurricular, não é nada de querer lotar e tal. E eu queria fazer o convite para vocês aqui no Bloco B da Unifor, a partir das 19 horas, né? Não é nada com maiores intenções, não. Só para a gente levar para os alunos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade também de que está tendo uma geração que está sendo formada, de formadores de opinião, e que precisa ouvir quem está no mercado, né? Então, eu acho que é interessante isso. No mais, quero agradecer, viu, Hunter? Leve meus agradecimentos a toda a equipe do Sind Energia e dizer que estou à disposição quando precisarem. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. A gente cada um está com o seu microfone. Cada um pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. E eu já aproveito para lembrar, como sei que todo mundo morre de fome, nós estamos com um restaurante muito bom aqui, interno. Restaurante o Lô. Então, não precisa sair para o Iguatemi. Pode almoçar aqui. Com certeza vocês vão gostar da comida que a gente pensou especialmente para as pessoas ficarem no evento e não ter essa dispersão de pessoas. É uma comida excelente. Com o convite. Pessoal, também vou ser breve, que eu sei que está todo mundo cansado já. Agradecer o convite, Hunter, Mediação, Gustavo, também pelo convite, todo o sindicato. Dizer que, corroborando as palavras do nosso colega Hugo da Arce, a regulação, como foi falada, ela é extremamente importante para qualquer setor, né? Porque, sobretudo, setores que haja monopólio, não é o caso da geração distribuída, mas foi falado em previsibilidade, foi falado de segurança jurídica, e isso você só tem quando você tem uma regulação eficiente, uma regulação que traga todos os aspectos. Eu acho que a gente tem que fugir também um pouco do óbvio, Hunter. Eu comentei sobre a questão das linhas de transmissões, mas a gente tem que pensar num pagamento diferenciado por armazenamento. Eu acho que o caminho necessariamente vai ser esse. Né, baterias. Quando eu estava na Semácia ainda, vi alguns projetos chegando para o licenciamento com a possibilidade de utilização de baterias. A gente tem que pensar numa tarifa dinâmica, essa tarifa só com aquele horário da madrugada, para 3 tipos de classe de consumidor, eu acho que também não é muito atrativo. Se você pensar, é como uma lei de mercado aqui, né? Se você olhar agora, você vai ver a cotação do dólar agora, nesse momento. E nesse momento você vai decidir se você vai comprar ou não. Então, eu acho que a gente teria que pensar, além do óbvio, nesse sentido. É um mercado, e o mercado tem que ser dinâmico. Então, se nesse momento agora está tendo muita geração, a gente tem que estimular para que haja o consumo, inclusive com uma redução muito considerável do valor para deslocar a curva do consumo para o momento da geração. Então, se a gente não pensar isso, se a gente não estruturar um modelo inteligente, com consultas inteligentes, como a gente consegue olhar uma cotação da bolsa, ou com um medidor inteligente, a gente vai ficar aqui só discutindo, vamos tarifar, cada um paga, vamos dividir. Então, o consumidor paga a tarifa mais cara, depois começa com a geração centralizada e agora está indo para a GD, porque todo mundo tem que participar. Mas, assim, eu penso que... e aí é um papel de todo mundo, das lideranças do setor, do sindicato, da agência, mas pensar nesse aspecto e poder contribuir com isso. Obrigado e bom dia, boa tarde a todos.
Excelente, Carlos Alberto. Acho que a minha conclusão ia ser nessa linha também. Eu acho que a gente tem que buscar soluções inteligentes, tarifa dinâmica, porque qual o problema hoje do containment? Justamente é você produzir numa hora, agora, meio-dia, alta produção, mas com baixa carga, né? Então isso acaba gerando você tendo um excesso de produção e não ter como escoar essa carga. Então, é agora que a ONS está cortando a energia dos parques eólicos, solar, e isso uma hora compromete. Então, você precisa ter soluções para isso. A solução passa pelo armazenamento, passa pela tarifa dinâmica, passa a incentivar empresas, né, que possam produzir nesses horários de alta produção, com tarifas mais baixas, né, onde se possa ir, vamos desperdiçar essa energia, jogar fora essa energia, não faz sentido, né? Então, nós temos que sair da caixa, de fato. Os problemas vão existir, o mercado dinâmico, ele não é para um mercado para amador. Eu atuo nesse setor, como diz, desde 97, é um mercado regulado, então não é quando eu vi esse mercado de geração distribuída, várias empresas, pessoas que nem eram do setor, que nada conhecia, que trabalhavam com outro segmento, entrando no mercado, eu disse, cara, eu já conhecia essa história aí de outros segmentos e, de fato, precisa ser modernizado e precisa saber que o dinamismo no mercado vai levar, por exemplo, como eu mencionei aqui, a abertura de mercado. A abertura de mercado para qualquer consumidor vai aumentar a competição por geração distribuída. Como atuar nesse mercado agora? Vamos ser uma cooperativa híbrida de geração distribuída com mercado livre, consumidor. Então, vai contratos, por exemplo, dentro do mercado de geração distribuída. Eles precisam dar certa estabilidade para o pessoal de geração distribuída, porque senão chega quando abrir o mercado livre e o teu consumidor, o teu cliente, chegar e dizer, não, estou me oferecendo ali 20% a menos no mercado livre. Se você não tiver, né, um contrato bem estruturado, você vai ficar, né, com dificuldade de passar essa transição. Então, são desafios. O mercado é cheio de desafios, né? Mas a gente tem que ser, com o apoio aí de todos os que atuam no mercado, a gente tem que tirar ideias da caixinha, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma satisfação. Parabéns aí pelo Proenergia, né? O convite aí do Guga, do Gustavo, grande parceiro, vem desde longas datas, né, Guga? Estamos atuando nesse setor e saímos desse dinamismo do setor. Mas o Proenergia realmente já é um patrimônio do Estado do Ceará. Eu acho que tem muitas mensagens aí para contribuir com o Ceará e com o Brasil. Viu? Obrigado. Perfeito, muito obrigado. A gente está chegando ao fim do nosso painel. Agradecer a todos. Agradecer também em especial ali ao nosso diretor que está bem quietinho ali trabalhando, que é um campeão, Gustavo, nosso diretor de hidrogênio verde, que sem ele esse espaço lindo aqui não estaria aqui. E realmente agradecer cada um que esteve aqui por participar desse momento e realmente fortalecer esse evento que é nosso, do Estado do Ceará, que é o Proenergia. A gente não pode deixar soltar e fazer que esse evento diminua. A gente precisa crescer e realmente o Ceará, como um estado que eu digo, que a gente tem por natureza um estado que vem de uma base pobre, mas a gente descobriu o sol e o vento, né, e algumas fontes a mais que realmente podem nos transformar em um estado rico, né? E a localização também, né, que é um ponto fantástico que a gente tem essa possibilidade aí de ter essa conexão, juntar energia com dados, né, data centers que estão vindo, a gente deixar de ser um estado tão desigual e realmente ser um estado que tenha mais oportunidades e dependa menos de benefícios do governo. Essa é o que eu enxergo e eu quero para o nosso estado. Muito obrigado.